Eu não vou responder, eu vou deixar quieto, porque senão eu não prego, né? Mas obrigado, Kátia. O carinho é recíproco. Tem outras pessoas muito queridas aqui, de muito tempo, e eu não vou destacar um nome, porque senão eu vou também me emocionar e aí não vou conseguir pregar. Eu estava pensando ali sentado, Eliezer, que a igreja não está com cheiro de novo. Não tem aquela coisa, aquela expressão, a igreja está com cheirinho de novo. Então eu conheci parte, né, aqui das acomodações, o templo está lindo, mas não está com cheiro de novo. Está com cheiro da casa da gente, né? E na casa da gente, a gente se sente absolutamente à vontade, né? E a gente se reconhece nesse lugar, não apenas pelas pessoas conhecidas, mas por tudo, né? Por cada momento desse culto, pelo aniversário do pastor, que nós, com alegria, reencontrar aqui amigos de longuíssima data, como o Cacau. Enfim, que coisa boa, que coisa boa. Eu quero trazer uma reflexão. Eu fiquei muito feliz de não ter dado tema, porque se tivessem dado, eu teria ignorado solenemente. Porque nos últimos domingos, nas últimas semanas, nas últimas quintas-feiras, na Igreja Batista do Leme, aqui pertinho de vocês, eu tenho falado numa parte da Bíblia que não é tão citada, não é tão conhecida, mas eu quero dar algumas pistas para vocês. Fica entre juízes e reis. Seja para o lado que você olhar, você vai se deparar com pessoas importantes que estiveram envolvidas com grandes projetos. Os nomes dessas pessoas entraram nos anais da história de Israel. São pessoas celebradas, são pessoas extremamente relevantes para se entender a revelação de Deus e a formação de um povo. Eu me refiro a Débora, a Gideão, a Jefter, a Sansão, entre outros, que em momentos muito necessários se levantaram ou foram levantados por Deus para realizarem grandes projetos. Mas se por um lado nós temos essas pessoas tão importantes, depois nós temos um outro momento também desse povo, só que já não era mais os juízes, pessoas que eventualmente eram destacadas para uma missão específica. Não, agora a gente está diante dos reis. Saul, Davi, Salomão. Para onde eu olho, eu vejo gente grande, eu vejo pessoas que se envolveram com projetos muito importantes, e daí a gente fica muito encantado. Como que Deus abençoa, como que Deus governa, como que Deus visita, e como que Ele faz com que a história desse povo abençoe a todos os povos da terra. Essa era a intenção, esse era o projeto. Então, diante de atos heróicos, diante de pessoas tão importantes, os meus olhos têm estado, o meu coração tem estado, quando leio a Bíblia, diante de duas pessoas que a gente pode chamar que são antítese, que são o oposto dos juízes e dos reis. Eu me refiro a duas mulheres sem importância social, sem importância religiosa, sem importância política. Eu me refiro a duas mulheres, na verdade, que estão aqui no livro sagrado, na Bíblia, por conta da sua desimportância. Mas fica um grande contraste, porque o livro de Ruth está entre juízes e reis. O que se espera do livro de Ruth? O que o livro de Ruth revela para a gente? Quem são essas mulheres para estarem na lista de pessoas que cabem no cânon bíblico? É isso que eu queria rapidamente meditar com vocês
e o meu olhar, o meu coração tem estado nesse texto. O livro de Ruth, a pista está entre o livro de Juízes e o livro de Reis. E no primeiro capítulo de Ruth, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateu de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Essa água eu posso beber? Vai que, né? Mas veja, até aqui tá bom para a gente. No tempo dos juízes, houve fome em Judá, e uma família migra à procura da sobrevivência. O pai, 2 filhos e sua mulher vão para Moabe. Em termos de distância, de quilômetros de estrada, não era tanta coisa, mas em termos de recorte cultural, era muito significativo. Vão buscar vida num lugar estranho e hostil. E essa família que migra para trabalhar, para comer, se depara com o inusitado. Morre o pai e, no prazo de 10 anos, em uma década, Noemi se vê viúva e perde os seus 2 filhos, com um agravante. Ela está velha, segundo ela mesma, e com outro agravante, ela é estrangeira. Em termos sociais, para a gente abreviar, ela é uma desamparada. Segundo ela mesma, o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Filhas, voltem para as casas de seus pais, porque eu vou voltar. E ao voltar, eu não sou uma pessoa boa para ser acompanhada, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Na ida, ela mesma disse aqui no primeiro capítulo, nós fomos, e eu era uma mulher com poucas posses, mas eu era uma mulher, como que a dizer, muito bem-aventurada, porque eu estava acompanhada das pessoas que eu amava. A mochila estava vazia, mas na estrada eu carregava quem eu mais amava, e eu era carregada por quem eu mais amava. Daí, ainda que haja fome, ainda que tenham tantas incertezas, eu tenho eles me têm, mas na volta eu levo na minha mochila, na minha bolsa, apenas a minha amargura, e quem encheu a minha vida de amargura foi o Todo-Poderoso. Eu só perdi, eu volto sem nada, eu volto sem ninguém, e eu não quero que vocês compartilhem desse sofrimento. Como que a preservá-las? Como que a preservá-las? Aquela velha amargurada diz assim, deixa eu morrer lá na terra dos meus pais, mas vocês são jovens, casem de novo, tenham filhos, vivam. Não me acompanhe. Você sabe que o marco do livro de Ruth é quando Ruth se nega a abandonar Noemi e se coloca como parceira de jornada e diz com todas as letras para a sogra, o que há de acontecer contigo, vai acontecer comigo. Se é para morrer, morro contigo. Se é para viver, vivo contigo. Se é para ir, eu vou contigo. E é a parte alta desse livro. Mas
Diz assim um verso: porque por vossa causa e por mim, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado a sua mão contra mim. De novo, a mim me amarga. De novo, a palavra que Noemi cita depois das suas misérias, depois do seu luto, o que Noemi coloca como uma palavra-chave é amargura. De novo, a amargura. Bem, ela volta, ela retorna, e eu fico imaginando, o texto não está dizendo não, é apenas a lembrança de um baiano que também migrou para o Rio de Janeiro com toda a família, e migrou para estudar, sobreviver, comer, existir, com uma mulher com 7 filhos, aquelas cenas bem de Graciliano Ramos, sabe? E aí o que acontece na memória? Essa memória me faz ver essa cena da seguinte forma: quando Noemi entra com Ruth na sua cidade, é como se as mulheres estivessem lavando roupas no rio, batendo na pedra, e daí uma olha para a estrada ali pertinho e diz assim: mas não é essa Noemi? Depois de tantos anos, não é esta Noemi? Ela ouve, e de onde estava, ela se pronuncia da seguinte forma: não, esta que vocês estão vendo não é Noemi, o meu nome é Mara. E sabe o que significa Mara? Amargura. E ela retorna com a sua palavra, na sua teologia, na sua interpretação: o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Não me chameis Noemi, chama-me de Mara. O Todo-Poderoso me tem afligido. Assim, se a gente recorre ao Pentateuco, à lei de Israel, nós vamos nos deparar com o seguinte ordenamento. Está cheio de advogado aqui, né, hoje, né? Cheio de gente da lei. Mas o ordenamento era o seguinte: se uma mulher perde o marido, os filhos devem assumir a mãe, sustentar, amparar. Só que Noemi não tinha marido e Noemi também não tinha filhos. Noemi também estava com alguns direitos prejudicados pelo fato de estar numa terra estrangeira. Noemi não tinha senhor. Noemi não tinha ninguém para assumir. E tem um item da lei que dizia: deve existir, está em Levítico, está em Deuteronômio, para ser bem enfático, está em 2 livros lá do Pentateuco, e diz o seguinte: o parente mais próximo tem essa propriedade. Mas não só tem essa propriedade, o parente mais próximo tem a responsabilidade social de amparar quem está desamparada, sobretudo uma mulher velha, amargurada, depressiva, sem filho, sem marido e sem aparentemente propriedade. Essa propriedade, essa responsabilidade caberia a um resgatador. Essa é o termo jurídico utilizado lá, o resgatador que tem responsabilidade. Essa menina acorda cedo, vai para o campo, para a xepa, catar o que cai no tempo da colheita, literalmente fazendo uso da lei. O pobre, o desvalido, pode catar o que cai na colheita, o que fica para trás, pode passar pegando o que cai lá na vala, pode pegar, pode catar, não pode ser impedido. Ruth toma conhecimento da lei e vai atrás, e acorda cedo, e chega cedo, e começa a catar o que sobra. Não pode ser impedida, seja quem for. Era tarde, ela estava muito queimada pelos dias de trabalho, pelos dias de xepa. O dono da terra, um homem rico chamado Boaz, retorna
chega no tempo da colheita, olha para o seu campo, olha para a sua colheita, vai fazer a supervisão e se depara com uma menina que ele não conhecia, uma estrangeira, queimada, torrada pelo sol. E a pergunta que ele faz: quem é esta menina? Dizem: olha, chegou cedo aqui, vai embora já quando acaba o dia. Ela está cuidando da sogra. Ele fica compadecido e dá instruções para os seus trabalhadores: não a impeça e não deixe que ela vá para outras terras, a mantenha aqui, dê água para ela, dê um tratamento como se ela fosse da nossa fazenda. Ruth volta para casa e diz para a velha amargurada: olha, hoje eu estou trazendo um saco maior, eu comi lá e o que eu trouxe é para ti. E aí Noemi toma um susto, porque estava diferente o que ela estava levando para casa. A xepa estava com qualidade de produto de exportação. Não era o que estava mais caído, não era o que estava bichado, era o que seria comercializado. E ela estava levando, e Noemi se toca, pergunta. E quando Ruth diz que um homem chamado Boaz foi favorável, aí Noemi balança a cabeça, pensa, reflete e diz assim: olha, amanhã retorne e vá à terra novamente de Boaz, não se aparta. No outro dia de manhã, Noemi estava acordada antes de Ruth, estava com ideias, estava com projetos, traz instruções. Ela volta, você sabe, no capítulo 3, tem uma aproximação, tem uma busca e tem um momento crucial dessa história, que ao acordar na madrugada, porque teve o pé descoberto, sentiu frio, todas essas ideias da velha amargurada, o que acontece? Muito obrigado. O que acontece nesse instante é que Boaz se descobre um dos resgatadores. Muito obrigado. Um dos resgatadores, ou seja, tinha um parente mais próximo que deveria assumir aquela menina com aquela velha amargurada. No entanto, Boaz não podia passar à frente e ele não cessa enquanto ele não resolve aquela questão. Boaz chega no mercado para tratar de propriedade. O assunto de Boaz era a propriedade. E ele disse: olha, tem uma mulher, tem uma propriedade lá do marido, a gente tem que resolver como é que fica isso, quem é que paga, quem é que compra, quem é que tem responsabilidade. Ele convoca um conselho de 10 anciãos como testemunhas. E depois que ele fala da propriedade, ele diz: olha, tem uma menina e tem uma velha. E quem assumir a propriedade, assume a menina e assume a velha. O cara dá para trás, e ele então assume as responsabilidades sociais, e assume sobretudo o que ele queria. Ele casa com Ruth, ele leva para casa a velha amargurada, que se sentia e se via amarga. Ruth teve um bebê. Em dado momento, o último verso, um dos últimos versos do livro de Ruth, olha só que preciosidade no capítulo 4, no verso de número 15. Quando levam para casa, ou deve ter nascido em casa, né, o bebê, ele será, estão dizendo para Noemi, a velha amargurada, ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Não é apenas onde quer que tu fores, irei eu. Não é apenas onde quer que pousares, pousarei eu. Não é apenas uma poesia boa de ser pregada nos casamentos. Nós estamos diante da insignificância humana.
Nós estamos diante de um poeta chamado Manuel de Barros, que diz assim: eu amo o unitensílio, tudo que não tem importância eu amo. Eu fui um menino que brincava no quintal com as latas, com as coisas que não prestavam para nada, e logo eram os meus parceiros de brinquedo. A Bíblia tem juízes, a Bíblia tem reis, a Bíblia tem Noemi, uma velha amargurada que se sente inútil, a sua amargura como se fosse a marca da sua vida. A vida tem Ruth, uma estrangeira, uma menina que se agarra a alguém e que resolve amar alguém, como que a dizer: não desiste da vida, porque eu preciso de você. Não desiste, porque você precisa cuidar de mim. E às vezes isso não é dito, isso é feito. Eu hoje vou acordar, eu hoje vou trabalhar, não porque eu queira, não porque eu preciso, não porque eu tenho ambições, mas vou fazer isso porque eu tenho dependentes. Eu hoje vou lavar o rosto, eu hoje vou engolir a humilhação, eu hoje vou entrar na vala do resto, eu vou catar o resto. E isso porque eu tenho que levar para aquela velha a dignidade. Eu vou me dobrar diante de todo mundo porque eu quero erguê-la. Eu vou pedir, e eu não teria coragem se fosse para mim, porque eu quero ampará-la. E quando Noemi vê aquela menina torrada pelo sol, e braba, e guerreira, e sadia, e lúcida, e calada, e larga os seus pais, e larga a sua casa, e larga o conselho de casar e esquecer da velha e tocar a vida dela. Quando então essas duas mulheres inválidas se deparam uma com a outra e se apoiam uma na outra, não tem a bravura de Débora, não tem a força de um outro juiz qualquer, não tem o poder de Davi, não tem a sabedoria de Salomão, não tem as grandes proezas, não tem os grandes feitos, não tem construção de palácio, não tem o que a gente tanto se encanta. O que tem é o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Ele é nosso e ele vai ser dividido. A graça de Deus se manifesta em grandes proezas, em grandes milagres, e Deus é capaz de mexer no natural para nos beneficiar no sobrenatural. Nós cremos nisto. E Deus tem feito quase que diariamente gestos naturais dentro da história, cotidianos, para gente banais, que são demonstrações de amor, tenros, de olhares, de cuidado. Semana passada eu tive o privilégio de batizar os meus dois filhos, um de 12, outro de 19, e é uma emoção indescritível. E aí eu sempre chamo, perto do batistério, que o batizando diga uma pessoa que ele gostaria de ter perto naquele momento, quem discipulou, quem inspirou, ou simplesmente quem ele quer fazer um mimo. E aí eu provoco uma situação muito constrangedora, de propósito, uma pessoa só. E aí, os pais, quem discipulou, mais uma pessoa. E aí a minha mãe, a avó, estava lá perto. E enquanto eu batizava, eu segurei pra caramba, eu fiquei durão, não, legal, e nada não vou... Né? Que nem a Kátia falando aqui, eu falei, vou ficar durão, não vou fraquejar não. E aí falei, não teve jeito, né? Aliás, você sabe o que eu estou falando, não teve jeito, né? Virou pranto. Mas antes disso, por que eu me desmontei? É que enquanto é aquele batistério móvel,
Enquanto o meu menor, o primeiro, entrou, a minha mãe, botou o chinelo, a minha mãe que estava perto, muita com 83, fazendo 84, está curvadinha. Aí ela foi lá com aqueles passos lentos. E eu pensei o que ela vai fazer? Aí ela foi lá no chinelo dele, que estava meio disperso, bem Pedro, assim, cada um para um lado. Ela chegou e juntou os dois, para que quando ele saísse do batistério, ele pudesse calçar. E o gesto é: eu não estarei para sempre, e o desejo é que quando você sair, você tenha onde pisar. E é um gesto de cuidado de uma avó. É cheiro da casa da gente. Naquele momento eu vivi, olha só que coisa, uma epifania no batistério. Deus estava se revelando no gesto de uma velhinha que ajeita o chinelo para que o neto pise. E é mais do que isso. Que escolha, que caminho, que caminhada. E aí quando eu vi a minha mãe fazendo isso, eu batizando o meu filho, juntou tudo, misturou tudo. E aí eu já não sabia mais se eu conseguia falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu só olhava para aquela velha guerreira, para aquela Noemi, que quando a gente fraqueja, a gente lembra que a gente não tem direito de desistir. A gente não tem. Que não é por nós, é por aqueles que nos inspiram. E é por aqueles que pelo gesto, olha só, irmãos, não é o gesto divino, é o gesto humano. É o gesto humano de que nós estamos falando. Deus se revela no gesto humano. Ontem, o Milton Nascimento, o show de despedida, o gesto humano se fez maior, se fez melhor. E lá desaparece, o trem dá tchau e pinduca toda manhã, sorriso aberto e roupa nova. O gesto humano fica maior, sabe por quê? Porque quem acena a nossa distância nunca sai de perto. Quem diz tchau para o jovem que pega o trem para a cidade grande atrás do sonho, nunca esquece quem deu adeus. E esse adeus é a referência das nossas vidas. Esse adeus nos mantém de pé. Esse adeus é a ética. É quando a gente está no quarto escuro, a gente lembra quem a gente não pode envergonhar, quem a gente não pode frustrar, de onde a gente veio, quem a gente é, o que a gente come. É esse gesto que é humano. Eu lembro de uma frase do Frei Beto que ele diz assim: humano assim como ele, falando de Jesus, humano assim como ele, só podia mesmo ser Deus. Acho que a gente tem que, porque somos de Deus, nos aproximarmos de uma humanidade que fale desse amor de Deus, como Jesus. Jesus encarnou, se você quiser, Jesus humanizou, Jesus nos revela o divino no gesto humano, no gesto de desenhar na areia, que sabe que vai ser apagado pela onda assim que a maré subir um pouquinho, mas ele escreve, enquanto que outros seguram pedra. Ele desenha na areia, ele escreve na areia. O nome disso é gesto. O nome disso é gesto. E teve quem tentasse consertar os chinelos de Jesus. Desculpa aqui a aproximação, que óbvio, guardadas as devidas distâncias. Houve quem quisesse segurar os chinelos de Jesus ou as capas enquanto ele subia na cruz, olhasse e que ainda que não pudesse movê-lo dali, tirá-lo ou impedir aquilo, ao menos consertar o manto, consertar o chinelo ou acordar cedo para ver se o corpo em decomposição está devidamente perfumado. É gesto humano, é gesto de carinho, é gesto do beijo, é gesto de tratar.
Deus não é autor da amargura. Nós podemos ser e devemos ser autores de gestos tenros, humanos, simples, que falam da beleza e da grandeza de Deus. Pai de amor, Pai bendito, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua igreja, obrigado pela Tua presença, obrigado por esse cheiro que a gente sente lá da cozinha, do almoço que está sendo preparado, mas também do cheiro da casa da gente, que é a Tua casa. Que essa casa, que é chamada de casa de oração, seja sempre assim, acolhedora, humana, em que a gente pode ser gente, em que a gente pode ser autêntico, em que a gente pode abrir o coração, porque a gente vai ser acolhido, amado e cuidado. Abençoe a Tua igreja, e de forma muito especial nessa manhã, abençoe aquele ou aquela que traz no seu coração dor, amargura, com um nó na garganta, Deus, que nesta manhã haja visitação do Teu Santo Espírito, haja ministração do Teu consolo, da força que vem de Ti, que se sintam abraçadas e acolhidas por Ti nesta manhã. Obrigado pela vida do pastor Eliezer, continue a abençoar a ele, a sua casa, obrigado pela vida e pelo ministério dele. Fica conosco, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.